Vamos ver agora uma das propriedades de um fluido de repouso, né? um tópico de interesse da estática dos fluidos, que é a parte da mecânica dos fluidos que estuda o fluido em repouso. Fluido que não apresenta movimento, não apresenta escoamento, e por isso nós vamos chamar essa parte da mecânica dos fluidos de estática dos fluidos. Um dos tópicos de interesse é o cálculo da pressão no fluido em repouso, né, dependendo da profundidade que se deseja calcular essa pressão. Nós vamos querer calcular as diferentes pressões de um fluido confinado, um fluido armazenado. Então nós vamos partir, de uma maneira simplificada, vamos obter uma dedução a partir da definição de pressão. Nós definimos a pressão como sendo o módulo de uma força que está sendo aplicada sobre uma superfície, dividido pela área dessa superfície. Nós podemos entender que essa pressão, em vez de estar atuando num único ponto dessa superfície, ela está distribuída por essa superfície, então dividindo o módulo dessa força pela área de atuação dela, nós teríamos a pressão ou tensão resultante. Os tipos de força que nós podemos identificar no fluido de repouso seriam as forças de campo, que são forças conhecidas como forças de ação à distância. Elas surgem devido a algum tipo de campo que vai gerar essa força, como o campo gravitacional. Devido à aceleração da gravidade, nós temos a força que chamamos de peso, atuando em corpos que estão sujeitos a esse campo gravitacional. Campo elétrico e campo magnético também vão gerar forças elétrica e magnética, respectivamente. No caso dos fluidos, nós não incluímos esses dois tipos de força, porque são casos muito específicos, não são comuns nas aplicações gerais de fluidos. Então, nós podemos dizer que o tipo de força de campo que nós identificamos facilmente no fluido é devido ao campo gravitacional. Vamos chamá-la de força peso ou força gravitacional. O outro tipo de força é a força de superfície ou força de contato. É aquele tipo de força que depende do contato entre os corpos para que ela surja. E a que nós vamos identificar, a mais comum, é a força de atrito. Temos então, devido a esses dois tipos de força, dois tipos de tensão. A tensão de cisalhamento devido ao atrito. A viscosidade eu coloquei aqui como uma das características, porque a viscosidade está relacionada com atrito através da lei de Newton. O atrito ele vai gerar uma força paralela à superfície em que ele está atuando, por isso que os fluidos escoam, né? Como se nós tivéssemos uma força espalhando aquele corpo, que no caso é o fluido, e pela lei de Newton, né, que não vem aqui é o caso, mas que diz que a tensão, devido a essa força de atrito, essa força paralela, ela é relacionada com a viscosidade, uma constante que está relacionada com esse fluido, né? Apesar dele variar com a temperatura, para certas faixas, a viscosidade não mudaria. Ela seria a constante de proporcionalidade dessa lei de Newton, que relaciona o escoamento do fluido com a tensão de cisalhamento. Então, tensão de cisalhamento é uma tensão que surge devido a uma força paralela à superfície onde ela está atuando. Se essa força for perpendicular à superfície onde ela está atuando, então nós temos uma força normal. Consequentemente, é uma tensão normal. Essa é a pressão que nós vamos encontrar na dedução que faremos a seguir. Nós podemos observar aqui na figura um cubo que representaria genericamente uma porção de um fluido e onde nós identificamos as forças, as tensões de cisalhamento, que são paralelas à superfície desse fluido, né, devido ao atrito com o fluido que está cercando ele. E nós temos as tensões normais, que formam um ângulo de 90 graus com cada face desse cubo. Esse cubo representaria um elemento, um pedaço de um fluido que eu tirei de uma massa maior. Então nós podemos imaginar o seguinte: eu tenho um fluido confinado, esse cubo maior, e suponhamos que nós vamos pegar um pedacinho, uma porção desse fluido que está, consequentemente, né, cercado por esse fluido. Então, nós podemos identificar o seguinte: como esse cubo menor ele estava dentro de uma quantidade maior de fluido, em torno dele existe mais massa de fluido, e devido a esse contato, nós vamos ter as forças devido ao atrito, devido à viscosidade, e isso gera tensão de cisalhamento. Ela é paralela à superfície de cada face desse cubo, esse cubo sendo uma porção de fluido. Só que nós identificamos uma força no sentido oposto a essa, que vai anular o seu efeito. Então, essa força paralela que tenderia a deformar
essa porção de fluido não vai fazê-lo porque existe outra no sentido contrário, com a mesma intensidade, tentando também deformar o fluido no sentido oposto. Então elas se anulam. Em todas as direções nós temos tensões de cisalhamento que estão se anulando. Nós podemos afirmar que isso é verdade porque o fluido está em repouso. As tensões de cisalhamento só são efetivas no fluido quando ele está escoando. É por causa dessas tensões de cisalhamento que um fluido escoa. Mas como nós estamos estudando a estática dos fluidos, então pelo fato dele ser estático, ele não apresentar escoamento, nós já podemos concluir que a tensão de cisalhamento resultante é zero. Existe tensão de cisalhamento, mas para cada força que geraria esse cisalhamento, existe outra no sentido contrário, anulando. Então, o resultante das forças de cisalhamento é nulo. O que é que sobra? Sobra, então, para uma porção de fluido. Vamos ver aqui, para facilitar a nossa dedução. Uma coluna de fluido com uma certa altura h, e nós temos uma área onde essa coluna de fluido se apoia. Seria a área da base desse prisma aqui. Então nós sabemos que a única força que vai atuar é a força de ação à distância, a força gravitacional, é o peso. Nós temos uma coluna de fluido com uma certa altura. Essa coluna de fluido, obviamente, tem uma massa e, por estar sujeita à aceleração da gravidade, essa massa vai gerar um peso. Então nós podemos dizer que a pressão que esse fluido exerce aqui na base de área A é a força que está atuando nessa área sobre o seu valor. Agora, que força está atuando nessa área? Acabamos de concluir que não tem força de atrito, não tem cisalhamento, só sobrou a força peso. Então é o peso dessa coluna do fluido que está atuando aqui, na base dele. Bem, o peso que está sendo representado aqui pela letra G, para a gente não confundir com P de pressão, né, a força gravitacional, ela é igual à aceleração da gravidade no local vezes a massa, que nesse caso seria a massa daquela coluna de fluido ali. Mas nós queremos calcular a pressão. E nós queremos calcular a pressão de uma maneira prática. A gente não pode necessitar conhecer uma área e uma massa para poder calcular a pressão. A gente tem que encontrar uma fórmula prática que nos permita calcular a pressão com um parâmetro mais simples, como, por exemplo, a altura daquela coluna. Então, eu não vou querer saber a massa de fluido que está confinada no reservatório, por exemplo. Eu não vou querer saber porque isso não é prático, isso não é fácil de utilizar. Assim como eu não vou querer saber sempre a área onde esse fluido está apoiado. Isso também não é muito prático. Né? Mas a altura é mais fácil de medir. Então vamos tentar chegar a um ponto em que nós só vamos precisar da altura para relacionar com a pressão naquele fluido. Então nós não podemos usar a massa, porque seria muito trabalhoso, em diversas aplicações práticas, eu precisar conhecer a massa do fluido para calcular a pressão nele. Então o que a gente pode fazer? Podemos eliminar a massa e substituí-la por uma propriedade do fluido, ou seja, um valor que é característico daquele fluido e que não vai mudar independente da quantidade dele. Eu poderia pensar na massa específica do fluido, que está relacionada com a massa dele. A definição de massa específica é massa do fluido dividida pelo volume que essa massa está ocupando. Então eu posso substituir massa por essa expressão. A massa da coluna de fluido que nós estamos usando como exemplo é igual à massa específica ou densidade do fluido vezes o volume dele. Tiramos a massa, agora trabalhamos com a propriedade, massa específica. A massa específica ela não varia tanto quando a gente tem uma faixa de temperaturas variáveis, e mesmo que a gente mude muito a temperatura de um fluido, esses valores eles são conhecidos, são tabelados, é fácil para mim encontrar a massa específica de um fluido para poder utilizar no cálculo. Só que surgiu um problema aqui, nós temos o volume também. Então a gente vai ter que pensar numa maneira de não precisar conhecer o volume de fluido onde eu quero calcular as pressões. Mas aí eu já posso utilizar essa expressão aqui. A força-peso do fluido é mg. M agora eu posso representar por ρ, que é a massa específica ou densidade, vezes V, que é o volume daquela coluna. Então, substituindo essa expressão, eu tenho isso aqui. Pressão dessa coluna de fluido é densidade, volume, vezes aceleração da gravidade sobre a área. Vejam que a aceleração da gravidade é constante para as aplicações práticas e o ρ é a densidade do fluido. Mudou o fluido, eu vou numa tabela, encontro a nova densidade e faço o cálculo.
Mas aí nós temos dois parâmetros que não são práticos de usar. O volume, eu precisaria saber sempre qual é o volume de fluido que eu tenho, e a área onde ele está apoiado. Também não é nada prático. Mas vejam bem, nós usamos aqui um modelo de um prisma, porque nós sabemos que o volume de um prisma é a sua altura vezes a área da base. E como ele está apoiado na própria área da base, eu posso dividir esse valor de área por esse, que vai dar 1, e o que sobra é pressão igual a ρ vezes h, que é a altura dessa coluna, vezes g. Então, essa é a expressão que eu tenho para calcular a pressão que esta coluna de fluido exerce aqui na base dele. A pressão exercida pelo fluido é a densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes h. Eu também posso escrever dessa forma. Rho vezes g é o peso específico. Assim como o peso de um corpo é a massa vezes a aceleração da gravidade, o peso específico vai ser massa específica vezes a aceleração da gravidade. Então nós podemos usar essas expressões, são equivalentes, para calcular a pressão que essa coluna de fluido exerce sobre a área onde ele se apoia. Se a gente usar essa dedução mais geral, né, que nós temos em outra aula, utilizando outros conceitos matemáticos, né, a gente vai ver que não precisa ser um prisma. Né? Eu usei o modelo do prisma para a gente chegar a essa dedução mais simples. Mas suponhamos que eu tenho agora a necessidade de calcular a pressão a partir de uma referência. Eu tenho o seguinte, eu conheço a pressão do fluido nessa profundidade H0. Então, nessa região aqui, eu já sei qual é a pressão do fluido. Eu vou chamar de P0, vai ser a minha pressão conhecida, uma pressão que eu vou usar como referência. Agora, eu quero saber qual é a nova pressão lá embaixo, na profundidade máxima, profundidade H. Conhecendo a pressão na profundidade H0, que é nessa região aqui, como é que eu faço para calcular a nova pressão na profundidade maior, H? Ou até mesmo na profundidade qualquer, não precisa ser maior. Bem, eu posso dizer então que a nova pressão lá embaixo, lá na altura, profundidade H, vai ser igual à pressão que eu já conhecia, P0, mais o gama, peso específico, como nós vimos na tela anterior, vezes a diferença entre essas duas alturas. Então, ΔP, que seria P menos P0, é igual a gama vezes ΔH. Ou seja, P é igual a P0, a pressão de referência, aquela que nós já conhecemos aqui, mais a quantidade adicional de pressão, vamos colocar dessa forma, que esse pedaço a mais, esse pedaço de coluna acrescentou. Né? Nós tínhamos uma pressão até aqui, quando eu agora quero ver a pressão nessa profundidade, é como se eu estivesse colocando uma nova coluna de fluido, certo? Cuja altura dele vai ser H menos esse pedaço que já estava sendo computado na nossa conta aqui, que é o P0. Então, quando eu quero saber a diferença de pressão, vai ser gama vezes ΔH. A nova pressão vai ser a pressão que eu já conhecia, mais gama vezes a diferença de alturas entre esses dois pontos que eu estou considerando, que no caso da figura era a diferença de altura entre H0 e H. Vai ser esse pedaço aqui. Dessa forma, nós podemos enunciar o teorema de Stevens. É um teorema que diz que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico, gama, pela diferença de cotas dos dois pontos. Ou seja, eu tenho que ΔP é igual a gama vezes H, onde nós vimos que o peso específico é a massa específica vezes a aceleração da gravidade. É o que nós tínhamos visto anteriormente. Eu tenho aqui como um exemplo essa figura. Eu conheço a pressão no ponto M, vai ser a minha pressão de referência. Quero saber a pressão no ponto N. Vejam que o ponto M e o ponto N eles não estão alinhados verticalmente, mas o ponto M e o ponto N estão a uma distância H, porque o que vale não é exatamente o ponto que eu estou considerando, e sim o nível em que esse ponto está. Então, qualquer pressão nessa linha vai ter a mesma pressão do ponto M. Qualquer pressão nesta linha tracejada vai ter o mesmo valor da pressão no ponto M. A pressão ela não depende do ponto, e sim do nível onde eu estou medindo. Ok? Então o teorema de Stevens diz isso, que a diferença de pressão entre dois níveis que estão afastados pela profundidade H, foi isso que ele chamou de diferença de cotas, essa distância entre eles, vai ser igual a
gama vezes H, certo? Qualquer ponto nessa linha vai ter a mesma pressão. Qualquer ponto nessa linha vai ter a mesma pressão. A diferença entre essas duas pressões é gama vezes a diferença de níveis entre eles, ok? Vamos ver um conceito interessante que às vezes nós expressamos um valor de uma pressão como se fosse uma altura ou como se fosse um comprimento. O exemplo que nós conhecemos bastante é o milímetro de mercúrio. Nós costumamos dizer que a pressão atmosférica é de aproximadamente 760 milímetros de mercúrio. Por que é que eu expresso o valor de uma pressão como um comprimento? Isso é o que nós chamamos de carga de pressão. Pela definição, pressão é peso específico vezes uma certa altura, um certo comprimento, que seria a profundidade lá que nós vimos da coluna de fluido. Se eu divido a pressão pelo peso específico de um determinado fluido, eu vou ter como resultado dessa minha conta um valor expresso em unidades de comprimento, metro, milímetro de mercúrio. Bem, eu chamo milímetro de mercúrio porque eu usei como referência o peso específico do mercúrio. Se eu dividisse a pressão atmosférica pelo peso específico da água, eu teria um valor de H diferente, não ia ser mais 760 milímetros. Então, eu teria que chamar esse novo valor, de metros de coluna d'água ou milímetros de água, tanto faz. Vejam que quando a gente expressa uma pressão como unidade de comprimento, a gente tem que dizer qual é o fluido de referência. Quando eu falo que a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio, eu estou dizendo a vocês que a pressão atmosférica é equivalente à pressão que uma coluna de mercúrio com 760 milímetros de altura provocaria. Então, se eu multiplicar 760 milímetros pelo peso específico do mercúrio, eu vou ter um valor de pressão que corresponderia àquela pressão que eu quero representar. Isso é o que nós chamamos de carga de pressão. É nós pegarmos aquele valor da pressão, dividir pelo peso específico de algum fluido, que eu estou usando como referência, e o resultado vai ser dado em unidades de comprimento. As mais comuns são metro de coluna d'água e milímetro de mercúrio. E como é que nós fazemos para representar a carga de pressão quando o fluido está escoando? O fluido em escoamento ele apresenta pressão também, não só os fluidos estáticos. Bem, imaginemos o seguinte, eu tenho um fluido de peso específico γ escoando aqui nesse tubo, certo? E ele está exercendo nas paredes desse tubo uma certa pressão P. Se eu fizer um furo aqui nesse tubo e inserir o que nós chamamos de um piezômetro, é um tubinho que nós vamos acoplar no tubo principal, e como ele permite que o fluido escoe através dele também, o que é que vai acontecer? Dependendo do valor dessa pressão vai empurrar esse fluido por esse tubo lateral aqui. Isso daqui é o que nós chamamos de piezômetro, ele serve para medir também pressões, certo? É uma tomada de pressão. Então veja só, eu tenho um fluido escoando nesse tubo, coloquei aqui um tubo lateral, como esse tubo lateral ele é aberto, o fluido pode escoar por ele. Se for um líquido, ok. Se for um gás, isso não é conveniente porque o gás escaparia. Mas um líquido vai subindo através desse tubo lateral até uma certa altura H. Essa altura H vai depender da pressão aqui dentro. Quanto maior essa pressão, mais fluido vai sair pela lateral, maior vai ser a altura H. Porque H é proporcional à pressão. Pressão é igual a gama vezes H. Então, carga de pressão se aplica a qualquer situação, tanto de um fluido de escoamento como de um fluido estático. Então, nós calculamos multiplicando esse H pelo peso específico do fluido que eu usei como referência. Ok? As unidades que nós geralmente vemos é milímetro de mercúrio e metros de coluna d'água. Se eu digo que a pressão de um determinado fluido é dada em tantos metros de coluna d'água, como é que a gente vai saber que pressão equivale a isso? Eu pego aquele número de metros que eu representei, multiplico pelo peso específico da água, o resultado é a pressão que eu queria expressar. Se eu digo que ele equivale a tantos milímetros de mercúrio, eu pego esse valor, multiplico pelo peso específico do mercúrio, eu transformo de milímetros para metro, e o resultado vai ser a pressão que ele representa. Então, é só multiplicar esse comprimento que eu dei pelo peso específico do fluido referência. Milímetro de mercúrio, multiplico pelo peso específico do mercúrio. Metros de coluna d'água, multiplico pelo peso específico da água. E é isso que nós chamamos de carga de pressão. Um exemplo aqui é que eu tenho 30 centímetros de coluna d'água, como sendo essa altura que nós medimos aqui. Eu diria que a pressão da água escoando nesse tubo é de 30 centímetros. 30 centímetros de coluna d'água equivale a quanto no sistema internacional? Então,
multiplico 10.000 newtons por metros cúbicos, que é o peso específico da água, por esse valor de 30 centímetros, só que eu tenho que transformar em metros. Isso vai me dar 3.000 newtons por metros quadrados. Então, uma pressão de 30 centímetros de coluna d'água equivale a 3.000 newtons por metros quadrados. Basta multiplicar o peso específico da água pela altura que eu expressei como sendo o valor da pressão. Nós temos na escala de pressão, né, 3 valores que nós podemos fazer referência. Né? Nós temos a pressão absoluta, que vai a partir de zero e só vai assumir valores positivos pelo fato dela ser absoluta. E essa pressão absoluta ela é composta pelos valores da pressão atmosférica e o que nós chamamos de pressão efetiva. Como é que nós entendemos isso? Eu digo o seguinte, a pressão absoluta é igual à pressão atmosférica mais a pressão efetiva. E essa pressão efetiva é aquela pressão que nós realmente sentimos. Como nós estamos imersos na atmosfera da Terra, nós não percebemos o efeito dessa pressão sobre nós. Nós já estamos mergulhados na atmosfera da Terra, então é como se essa pressão atmosférica ela fosse zero para a gente. As pressões que nós realmente sentimos são pressões acima do valor da pressão atmosférica, pressões elevadas, ou pressões abaixo do valor da pressão atmosférica. Então, essas pressões que nós percebemos são chamadas de pressão efetiva. Por isso que nós usamos essa escala. A pressão efetiva é aquela pressão que está acima ou abaixo do valor da pressão atmosférica, que a gente não consegue mais perceber. Então, quando eu somo a pressão atmosférica, que é a nossa referência, está aqui nessa linha tracejada, com o valor da pressão efetiva, eu tenho a pressão total, a pressão absoluta. Uma pressão efetiva ela pode ser positiva, a gente pode sentir um aumento de pressão além do valor da atmosfera, pressão efetiva positiva. Então, quando eu somo pressão efetiva com esse valor da atmosférica, que é tudo isso aqui, esse total aqui é a pressão absoluta, o que eu chamo de pressão absoluta. Se eu estou numa situação de vácuo, ou seja, uma pressão menor do que a atmosférica, eu percebo isso também. Então, somando uma pressão negativa com a pressão atmosférica, o valor total vai ser menor. Eu estou com a minha referência aqui, que é atmosférica. Pressão efetiva menor do que zero vai me dar uma pressão absoluta abaixo do valor atmosférico. Então, escala de pressão é a gente representar nossas pressões, nossos valores, com base num valor efetivo, aquele que a gente realmente percebe, ou absoluto, que é quando a gente soma a essa pressão efetiva o valor da pressão na atmosfera. Quando a pressão efetiva é menor do que zero, nós chamamos de depressão ou vácuo. Quando a gente fala que vai fazer vácuo, a gente vai baixar a pressão de um sistema a valores menores do que a atmosférica. Normalmente, a gente trabalha com pressões efetivas, quando nós fazemos nossos cálculos. Então, a gente considera como se a pressão atmosférica fosse sempre zero, porque ela é a nossa referência. As unidades de pressão, agora que nós já sabemos calcular, podem ser baseadas na definição que nós conhecemos, de força sobre área. Então, seria, no sistema internacional, Newton por metro quadrado, que nós chamamos de Pascal, certo? Força, Newton, área, metro quadrado. Em qualquer outro sistema, a gente vai usar a unidade de força, como, por exemplo, quilograma-força por unidade de área. Metro quadrado, centímetro quadrado. Aqui nós temos decanewton por centímetro quadrado, que é o bar. Libra por polegada quadrada, o PSI. Então, qualquer unidade baseada na definição vai ser unidade de força por unidade de área. Temos aqui algumas relações, que são úteis entre várias unidades de pressão que nós conhecemos. PSI, bar, Pascal, que é o do sistema internacional, quilograma-força por metro e por centímetro quadrado. E temos as unidades de carga de pressão, como nós vimos, que são aquelas que expressam a pressão como uma unidade de comprimento, as mais comuns, milímetro de mercúrio, metro de coluna d'água. E unidades definidas. Nós definimos um ATM como sendo 760 milímetros de mercúrio, e temos aqui várias relações em quilopascal, em bar, em PSI. Então, a ATM é a unidade definida. Ela é definida com base nos valores que nós medimos da pressão para a nossa atmosfera na Terra. Vamos ver aqui agora como nós fazemos para calcular a pressão num equipamento muito utilizado em cálculos de pressão, que é o manômetro. A pressão
que é calculada nesse tipo de medidor, ela é chamada de pressão manométrica. Vem do nome do medidor, que é um manômetro. Esse manômetro é conhecido como manômetro diferencial, porque ele vai receber um fluido que nós utilizamos como referência. Geralmente é um fluido de alta densidade, como o mercúrio, e aí por isso ele é chamado de fluido manométrico, certo? E esse fluido ele vai ele vai equilibrar as pressões nas suas extremidades. Então tem uma pressão no lado direito, que eu chamei de PB, e uma pressão no lado esquerdo, que eu chamei de PA. Então a diferença de pressão entre A e B vai gerar uma diferença de nível nesse fluido manométrico, e de acordo com essa diferença de altura na coluna do fluido manométrico, esse lado está maior do que esse, a gente determina a diferença de pressão entre A e B. Ele é um equipamento que serve para medir pressão em sistemas. Nós temos um fluido de referência e a diferença de pressões nas duas extremidades desse fluido pode ser medida pela altura que ele apresenta, o desnível que ele vai apresentar. Bem, vejam só, nós vimos que no mesmo nível do fluido a pressão não muda, ela vai ser sempre a mesma. Então eu posso dizer o seguinte: aqui embaixo o fluido é o mesmo, é mercúrio, certo? Essa região aqui é mercúrio. Como essa região aqui é horizontal, então todo ponto nessa altura aqui, nessa profundidade aqui, vai ser de mesma pressão, vai ter a mesma pressão. Então eu posso fazer o seguinte: eu posso calcular a pressão do lado esquerdo, certo? A pressão do fluido do lado esquerdo vai ser igual à pressão exercida pelas colunas de fluido que estão acima dele. Nós temos essa coluna de fluido aqui, A, e nós temos a pressão que já existia do lado aqui, A. Então vamos dizer o seguinte: a pressão total aqui embaixo é a pressão PA mais a pressão exercida por essa coluna de fluido. Qual é a altura dessa coluna de fluido? É H1 menos esse pedacinho aqui, H2. Certo? Então, a pressão dessa coluna de fluido é o peso específico dele, γA, vezes H1 menos H2, que é a altura dele. Certo? Isso aqui veio da definição que nós tivemos desde o início dessa aula. Temos também a contribuição desse pedaço aqui, de altura H2, que é o fluido com peso específico HM, o fluido manométrico. Então, a contribuição da pressão dessa coluna aqui é a altura dela vezes o peso específico do fluido. Do outro lado, do lado direito, nós temos a mesma coisa. A pressão de B, que já existe, essa pequena coluna de fluido, que é H4 menos H3, vezes o gama do fluido B. É a pressão que essa coluna está exercendo. E essa outra coluna, de altura H3, exerce uma pressão que é igual a HM vezes H3. Vejam que nós usamos a equação que nós reduzimos. Peso específico vezes altura para essa coluna de fluido. Quando o fluido mudou, peso específico vezes a altura desse novo fluido. Somamos todos eles, porque todos eles estão sobre esse ponto, e a mesma coisa nós fizemos desse lado. Bem, como esses dois pontos estão no mesmo nível, de um mesmo fluido, eu posso dizer que a pressão é igual, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, certo? E quando eu igualo as expressões, eu fico com essa expressão final. A gente chama isso aqui de equação manométrica, certo? Se eu quisesse saber a pressão em B, eu passaria PA para o lado oposto, isolaria a pressão B, eu chegaria a isso aqui. Fica como um exercício para vocês rearranjarem essa equação e chegarem a essa conclusão aqui. Outra forma de fazer uma equação manométrica é o seguinte: suponhamos que eu quero saber a pressão aqui em B. Como é que eu vou calcular essa expressão se eu tenho vários fluidos com vários níveis aqui? É o seguinte: se eu quero saber a pressão em B, eu vou fazer o caminho desde a outra extremidade, que é essa, até chegar nele. Para saber a pressão no ponto B, em um manômetro, eu faço o seguinte: eu vou somando todas as contribuições que vêm antes dele, que vão se acumulando. Se eu quisesse saber a pressão em A, eu começaria por aqui, PB. Se eu quero saber a pressão em B, eu começo do outro lado, em PA. Como é que a gente faz? Eu vou dizer o seguinte: pressão em B é igual a todas as contribuições que vêm antes dele. Uma contribuição é da pressão PA, a outra contribuição é dessa coluna, depois vem essa outra coluna e assim sucessivamente. Cada fluido vai ter uma pequena coluna que contribui.
O que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: quando a gente vai para baixo, vai descendo no nosso caminho, a contribuição é positiva, porque eu estou acrescentando uma coluna de fluido, certo? Se eu for para cima, a contribuição é negativa, é como se eu estivesse diminuindo a pressão. Basta lembrar que quando a gente mergulha na água, quanto mais fundo a gente tenta ir na água, mais a gente sente a pressão sobre o nosso corpo. Quando eu vou subindo na superfície da água, próximo à superfície da água, eu percebo que a pressão vai aliviando. Aqui é a mesma coisa, se eu desço, a pressão aumenta, se eu subo, a pressão diminui. Então vejam só, eu tenho PA mais essa coluna de fluido aqui, ok? Que vai ser H1 vezes o peso específico γ1. Está representado de uma maneira errada aqui, essa figura, mas seria H1 seria até aqui, ok? Depois eu tenho essa coluna aqui, de altura H2, vezes o peso específico γ2. H2 vezes γ2. Daqui para o outro lado, como é o mesmo fluido, o mesmo nível de altura, eu não preciso acrescentar nem retirar nada, porque a pressão continua a mesma. Aí agora eu vou subir com essa nova coluna. Como eu estou subindo, eu estou reduzindo a pressão. Então vai ser menos H3, γ3. Venho para esse outro lado, estou descendo, vai ser agora mais H4 vezes γ4. Do outro lado eu vou subir, então vai ser menos H5, γ5, menos H6, γ6. Então eu queria saber a pressão em B. Eu vou lá para o outro lado e vou somando todas as contribuições de todos os fluidos que vêm antes dele. PA mais a pressão dessa coluna, mais a pressão dessa coluna. Subindo, eu vou subtrair a pressão dessa coluna. Descendo, eu vou somar a pressão dessa nova coluna de fluido. Subindo novamente, eu vou subtrair essa coluna do fluido 5 e essa do fluido 6. Então, é outra maneira de fazer a equação para determinar a pressão num determinado ponto de um manômetro de tubo em U, que é esse tipo de manômetro aqui. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui esse manômetro e tenho esses valores para H, H1, H2 e H3. Então, as quatro alturas aqui. Eu vou dizer que aqui é mercúrio, o HM vai ser de 136 mil newtons por metros cúbicos, é o peso específico do mercúrio. O fluido A vai ser água e o fluido B vai ser um óleo com peso específico de 8.000 newtons por metro cúbico. Vamos fazer da forma que nós tínhamos feito, calculando a pressão do lado esquerdo. Vai ser a pressão A. Eu vou querer determinar PA menos PB, certo? A diferença de pressão entre os dois lados do fluido. Então, a pressão do lado esquerdo aqui vai ser todas as contribuições que estão antes dele. PA mais a contribuição dessa coluna aqui, que está acima dele. H1 menos H2 vezes o peso específico da água. Mais a contribuição dessa outra coluna aqui, que vai ser H2 vezes o peso específico do mercúrio. Agora eu vou para o lado direito. A pressão aqui embaixo vai ser a pressão em B, mais a contribuição dessa coluna aqui, que é H4 menos H3, peso específico do óleo, mais contribuição dessa coluna que é H3, peso específico do mercúrio. E aí eu tenho, agora substituindo os valores, pressão do lado direito é PB, H4 menos H3 dá 7,5 cm, eu transformo em metros, vezes o peso específico do óleo, que eu digo aqui que é 8.000 newtons por metro cúbico. Mais H3, que é 7,5 cm, transformo em metro, vezes o peso específico do mercúrio, 136.000 newtons por metro cúbico. Resolvendo essa expressão, eu digo que do lado direito eu tenho PB mais 10.800 newtons por metro quadrado. Resolvendo para A, substituindo os valores, H1 menos H2, 20 menos 5 centímetros, transformo em metro, multiplico pelo peso específico da água, mais a coluna H2 de 5 centímetros, vezes o peso específico do mercúrio, que vai me dar PA mais 8.300 newtons por metro quadrado. Então, eu cheguei a essa conclusão. Pressão do lado esquerdo é igual à pressão do lado direito, porque eles estão no mesmo nível do mesmo fluido. Como eu quero saber PA menos PB, vai ser 10.800 menos 8.300. Então, a diferença de pressão entre os dois fluidos é 2.500 newtons por metro quadrado.